Não é comum na natureza, nem no nosso dia a dia, que os objetos se movam com velocidade constante, ou seja, sem que haja mudanças na intensidade, na direção e no sentido do movimento. Então nasce a ideia da aceleração, uma grandeza que consegue caracterizar as mudanças de velocidade com relação ao tempo. Então, para formalizar, a aceleração é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Podemos abordar o tema de aceleração separando-a em duas coisas. A primeira seria com relação à aceleração escalar, aquela que é responsável por modificar a intensidade da velocidade. Para que isso aconteça, a aceleração ela tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido que a velocidade. Assim, uma aceleração será capaz de aumentar a velocidade, ou seja, a sua intensidade. Essa mesma aceleração também é capaz de mudar o sentido da velocidade. Porém, para que isso aconteça, ela tem que estar no sentido inverso ao da velocidade. Perceba que a direção é sempre a mesma. Por isso a gente pode, apesar de a velocidade e a aceleração serem grandezas vetoriais, podemos tratar esse caso onde tanto a velocidade quanto a aceleração têm a mesma direção como um caso escalar, sem considerar a parte vetorial do problema. No entanto, a aceleração também é responsável por modificar a direção da velocidade, ou seja, ela é capaz de fazer com que o objeto faça curvas. E para que isso aconteça, a gente pode definir um tipo de aceleração que é chamado de aceleração centrípeta. Essa aceleração ela sempre aponta para o centro de curvatura da curva. Nesse caso aqui, a curva é um morrinho e o seu centro está aqui embaixo. Então, essa aceleração vai apontar para o meio, no centro de curvatura, fazendo com que a velocidade mude de direção a cada ponto dessa curva. Bom, como a gente conseguiu suprimir o caráter vetorial para o caso da aceleração escalar, a gente pode definir uma aceleração escalar média, que é bem semelhante ao modo como a gente definiu uma velocidade média, velocidade escalar média. E aí a definição vai ficar como variação da velocidade, ou seja, ΔV, sobre o intervalo de tempo que durou essa variação. E aí, por conta dessa definição, a gente tem que a unidade de medida da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Já o caso da aceleração centrípeta, e aqui eu vou deixar bem exclusivo que é para curvas circulares, a gente vai ter as seguintes definições. A aceleração centrípeta, no caso ali o módulo dela, vai ser igual ao módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura, que é o raio da curva, beleza? O raio da circunferência. E por ser também uma aceleração, a sua unidade vai ser metro por segundo quadrado. Bom, e aí, como a gente tem dois tipos de aceleração, a gente pode falar sobre uma aceleração resultante, onde aqui no meu desenho a velocidade ela sempre vai tangenciar a trajetória curva ali em roxo. A aceleração centrípeta sempre vai apontar para o centro dessa curvatura. E temos também uma aceleração que eu botei um índice T de tangencial. Ela vai ser o vetor cujo módulo é a nossa aceleração escalar, né? Que sempre vai apontar, que sempre vai tangenciar também, vai ter sempre a mesma direção da velocidade. E aí podemos fazer uma soma vetorial e descobrir quanto é a aceleração resultante, ou seja, ela é a soma vetorial da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Uma aceleração que aponta para o centro, a centrípeta, mais uma aceleração que aponta na tangente da circunferência, a tangencial. Bom, mas aí é uma soma vetorial, né? Para que a gente possa descobrir o módulo dessa aceleração resultante, a gente vai ter que tirar o módulo desse vetor, e aí está como a gente consegue efetuar isso, ou seja, a raiz quadrada da soma dos quadrados. Tudo bem? Bom, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado e não se esqueçam de seguir aí todo aquele protocolo para que a gente consiga manter o crescimento do canal, valeu? Fui!